E aí, meus nobres, tudo beleza? Fala, galera. Poxa, que grande prazer. Mais um dia sendo concluído com grande sucesso. Hoje, bons resultados, mercado obrigado. Porém, estamos invictos aí em todos os dias desde o início do projeto. Claro que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. O mercado às vezes está batendo, porém alguns pontos que são muito importantes, que nós levamos com bastante rigorosidade, aplicado ao dia a dia, nos fazem alcançar um resultado satisfatório, ainda que nos cenários adversos do mercado. Hoje um dia topzera, resultado muito bom, e agora chegou a hora daquele papo cabeça entre nós, daquele momento de reflexão, daquele momento onde o conhecimento ele é compartilhado. Eu fico muito contente quando chega o momento de eu trazer aqui para vocês algo da minha experiência, alguma coisa que um dia eu possa ter, alguma coisa que eu possa ter estudado e me ajudou, e eu sinto grande prazer, eu sinto uma grande honra em compartilhar com vocês todo este conhecimento adquirido, até porque reter conhecimento nunca é bom. Você vai fazer o que com ele? Apenas usar para si próprio, para benefício próprio? Ele é muito mais potencializado quando você despeja, quando você compartilha, quando você passa para frente, tá bom? É só olhar pela dinâmica de um rio, uma nascente. Você nunca vê a água que flui da nascente, que nasce, voltando de ré. Você nunca vê. A nascente, ela sempre, em sua constância ali da naturalidade, do funcionamento dela, ela despeja, ela compartilha, ela emana ali a água, e aquela água nunca mais volta. Ela vai alimentar outros rios, represas, riachos, cachoeiras, até desaguar no mar. Então, uma água fluindo de uma nascente, ela nunca volta atrás. Então nós temos que ser nascentes, temos que ser sede, temos que ser pessoas fonte, assim, né? Melhor encaixando, pessoas fonte, fazendo com que todo o nosso conhecimento, a nossa experiência, ela seja repassada à frente e possa somar na vida de mais pessoas. Pensando em alguns pontos importantes e estratégicos para trazer hoje para vocês, eu pensei em algo que mexeu bastante comigo, que em um determinado momento da minha carreira, do início da minha carreira como trader, me atrapalhou demais. E o que seria este ponto? O imediatismo, ser imediatista. Vou falar para vocês que, considerando uma palavra extremamente forte, caso tomada para si, tornada para si como um perfil de imediatista, só traz ônus, só carrega prejuízo, só carrega ansiedade, só carrega frustrações. E isso não é bom, principalmente para o trader, que, querendo ou não, já chega no mercado com uma certa visão imediatista. E por que eu digo isso? Porque o resultado no trade, ele é muito rápido, ele é um resultado que ele é no dia. Então pensa, você senta na frente da tela, você faz uma análise, tendo fundamento, ou às vezes não, o que acontece muito, o trader sentar e fazer operações ali e por sorte ter êxito. O resultado, ele é rápido, você vê o resultado no mesmo dia, no mesmo momento, e aí, consequentemente, dependendo do mercado, por exemplo, OB, opções binárias, o resultado que você fabrica já vai estar disponível ali na conta, para você usufruir da maneira como você bem entender. B3, um dia depois, Forex, no mesmo momento também, no mesmo dia. Então entende como o próprio mercado financeiro já traz um perfil imediatista? Só que nós não podemos nos moldar a isso, porque isso vai trazer para nós pensamentos contrários daquilo que se diz constância e consistência a longo prazo dentro do mercado. E isso, para nós, é muito ruim mesmo. O trader, ele tem que ter um pensamento de que, se ele entrar em confluência com aquilo que ele preza por ter uma carreira de sucesso, ele jamais vai poder ter o perfil de imediatista, ele jamais vai poder sofrer com a ansiedade excessiva na frente da tela, na frente dos gráficos, seja no momento de estudo, seja no momento operacional real mesmo, no mercado real, independente de qualquer momento. E eu digo isso porque isso me afetou muito. E vou falar para vocês, rapaziada, levem bem em consideração este ponto, porque toda vez que eu trago uma visão de alerta para vocês,
maioria das vezes eu trago conteúdo pesado aqui para vocês aprenderem, para vocês evoluírem, mas quando eu trago conteúdos de alerta, isso é porque um dia eu passei por isso e hoje vocês podem cortar a curva de aprendizado, não necessitando passar pelo mesmo erro que um dia eu já cometi e que milhões de outras pessoas já cometeram, tá bom? Não sou exclusivo, muito pelo contrário, eu apenas percorri por este caminho, pisei ali em alguns buracos, me machuquei. Hoje já me levantei, estou curado, sarado, né, na trilha como um bom trader aí de mercado. E eu posso hoje compartilhar com vocês aquilo que deu certo para mim. Eventualmente, vai dar certo para você? Pode ser que não. Pode ser que você remodele um pouquinho, que você faça a modelagem de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que se adeque ao que você acha interessante para a sua mentalidade, a sua progressão, tá bom? Mas é meio que generalizado isso, tá bom? Então o perfil imediatista, ele traz consigo apenas onerosidades, ele não é bom. Claro que muitos resultados nossos serão imediatos e serão positivos, isso é top. Só que você pré-moldando a sua consciência, a sua integridade mental de que a sua longevidade no mercado não está instalada naquilo que é imediato, você vai já romper a barreira de milhares e milhões de pessoas que infelizmente travaram aqui e não conseguiram passar para o próximo nível. Pensa, o mercado financeiro ele é um mar de possibilidades e oportunidades, mas se você for imediatista, se você buscar... Eu pensei numa frase aqui, se você buscar por dinheiro fácil dentro do mercado, você se torna o dinheiro fácil dentro do mercado. Olha que loucura isso daqui. Quando você busca por dinheiro fácil dentro do mercado, você é o dinheiro fácil. Eu já falei, é um dos ambientes mais vorazes do mundo, onde os grandes players entram e não é para perder. Eles literalmente entram para a guerra, armados, munidos de arsenal com arsenal pesado, para ir contra aqueles que estão também se posicionando no mercado. Às vezes há uma confluência, uma troca de imposições, uma troca de interesses dentro do mercado entre um player ou outro, mas em sua grande maioria são grandes players brigando entre si. E pode ter certeza, estes caras não são imediatistas. Estes caras, eles não estão visando o momento zero. Eles estão visando um momento, vou colocar como exemplo aqui, 365, que são 365 dias para frente. Eles têm um balanço a ser cumprido, metas a serem atingidas, objetivos financeiros a serem alcançados e eles não querem perder por nada. Então eles vão fazer de tudo para que lá no final do ciclo, quando chegar o momento ali do fechamento anual da empresa, obterem lucro, única e exclusivamente lucro. E é muito difícil que eles não obtenham isso, tá bom? Que eles não alcancem êxito nisso, porque estas grandes empresas vão com extrema voracidade para cima do mercado. Então nós temos que pensar exatamente igual estes caras pensam, nos comportando com tendo um posicionamento, agregando um posicionamento dentro do mercado de grande player. Pô, Felipe, mas eu estou começando com R$100, não importa, não é a cifra financeira da sua conta que vai ditar a plausibilidade do seu sucesso ou a sua mentalidade executada dentro do mercado. O que vai ditar a saudabilidade, o tempo de vida, o quanto você vai conseguir de permanência dentro do mercado, obtendo resultados positivos e alcançando o êxito, é aquilo que você vai agregar desde o dia zero. Desde o dia zero, você tendo a mentalidade, construindo a mentalidade de um bom player que preza pela constância, a consistência, o médio e longo prazo, não tem pressa dos resultados, não se faz imediatista e tem paciência para construir essa carreira passo a passo, você sim vai se encaixar dentro daqueles 5 a 2%, 2 a 5% de pessoas que têm sucesso dentro do mercado. 95 a 98% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado, mas estes 5, 2 ou 5% que são vencedores detêm as maiores quantias, as maiores cifras e usufruem dos maiores lucros, e isso é consequência de um bom trabalho executado, isso é consequência de um plano pré-definido que ele é bem executado, com fidelidade, ele não é controverso, ele não é desviado, é X, é Y, é Z, é Z. Ponto. Não deu certo? O que um grande banco faz, uma grande instituição, uma grande asset, seja uma grande corretora faz? Colocou players ali em mesa para operar, não executou bem?
tchau, obrigado. Não tem essa, ele ganha um fixo dele, ele ganha uma participação para estar ali operando em mesa e, consequentemente, tendo lucro, ele tem as suas participações. Não deu certo? Tchau. Essas grandes empresas, elas não arrastam pessoas negativas por muito tempo. É aquilo, é teste a ferro e fogo, é forja, é prensa em todo o tempo. Cada segundo no mercado ele é precioso para abstrairmos informações. Claro que existem informações privilegiadas e essas grandes empresas estão imersas neste mundo, mas isso não vem ao caso. Nós estamos falando de um game que ele é literalmente por trás das cortinas. Hoje nós entendemos isso. Eu entendo, Luan, Júlio, apesar de termos a Cagio, nós temos outras empresas que lidam de maneira pesada e bastante introduzida dentro do mercado financeiro. Então nós sabemos como funciona o game. Hoje, com bastante convicção e com bastante autoridade, nós podemos ensinar vocês como funciona o game ali no backstage, por trás das cortinas, como os grandes players se comportam. Então ele visa literalmente uma fidelidade de carreira pela sua empresa ali, ou até mesmo um plano pessoal de um trader ali alocado dentro do mercado, através de maneira unipessoal, através de uma maneira mais executiva ali no onboarding de uma grande empresa, no onboard de uma grande corretora, um grande banco, uma grande asset. Ele vai ter de pré-moldar os seus pensamentos para que ele se encaixe neste perfil. E tudo que estiver fora disso não vai ser mantido, não permanece, não tem uma vida longa. É muito pelo contrário, você tem um tempo de vida extremamente curto quando você age dessa maneira. Então pensa, se 2 a 5% que são os vencedores têm essa mentalidade, carregam isso com bastante fidelidade, por que nós hoje, sabendo como funciona, não faríamos o mesmo? Ah, Felipe, mas eu não opero bilhões, trilhões que uma grande asset opera. E faz diferença? Me fala se faz diferença. Não faz o mínimo de diferença. Claro que dinheirinho faz dinheirinho, dinheirão faz dinheirão, tá bom? Com todo respeito aqui ao dinheiro, claro, para mim é uma energia de troca, é uma ferramenta de trabalho, a qual eu uso ali para adquirir, para trocar, para conseguir algo, conquistar coisas. Mas não tem segredo, dinheirinho faz dinheirinho, dinheirão faz dinheirão. Se você com 100 faz 1, que é 1%, a grande asset com 1 bilhão, ela vai fazer ali os seus 10 milhões, que é 1%. Dinheirinho faz dinheirinho, dinheirão faz dinheirão. Só que a mentalidade, ela é uma só, ela determina uma só. O mercado, ele é desse tamanho, ele é gigantesco. Só que, galera, no intro do intro mesmo, ele é uma bolha. São poucos que comandam. Vou falar um dado aqui com extrema convicção e autoridade para vocês. As empresas que movimentam o mercado mundial se resumem a 10 empresas. Olha só, dá para contar nas duas mãos, aqui dedos de duas mãos. 10 empresas controlam e movimentam o mercado mundial. E olha só, estamos falando de 7 trilhões de dólares transacionados diariamente. Claro que existe 7 trilhões dentro do mercado? Não, porque a soma, a equalização do mercado financeiro, ela se resume a 0. Compradores, vendedores, que em suas trocas de posições, em seus embates, em seus combates, eles conseguem arrancar farpas e faíscas uns dos outros e obterem lucros. O mercado não tem segredo. Se eu estou ganhando, alguém está perdendo, rapaziada. Se eu estou perdendo, alguém está levando o meu dinheiro. Então eu tenho que carregar essa mentalidade de não ser um dinheiro fácil dentro do mercado. Eu preciso ter um comportamento institucional. Eu preciso pensar estrategicamente. Eu preciso pré-definir a minha carreira a visar o longo prazo, a alcançar os objetivos, a ter uma confluência entre gestão emocional, gestão estratégica, gestão operacional e financeira afiadíssima. Dessa maneira, galera, se alguém descobrir outra forma, traz para mim, que eu tô querendo descobrir outra maneira que dá certo dentro desse mercado. Porque não tem, não existe outra maneira. Hoje, poxa, eu pensei muito nisso aqui o dia todo, eu quis compartilhar com vocês porque vai te ajudar. Leve em consideração estes pontos, isso vai te ajudar. Não existe outra maneira de dar certo no mercado. O que é o dar certo no mercado? É ficar rico semana que vem com grandes lucros? Não é imediatismo, não é pensamento de curto prazo, é pensando como os grandes pensam. Felipe, hoje eu não tenho, minha situação
é mais humilde, eu estou começando agora, ou eu estou no negativo, eu estou no prejuízo, eu estou cheio de dívida, mas a sua situação, o seu status atual, o seu status material atual, não predefine o seu perfil mental já alocado, aquilo que você tomou como posse e que você carrega com apreço todos os dias. Vou falar para vocês, por exemplo, eu chegava na roda de grandes pessoas, de grandes players ali, em mesas estratégicas alocadas, claro que antes sendo interessante sem ser interesseiro, eu não chegava para sugar, chegava para contribuir. Financeiramente? Não, porque eu não tinha. Eu era uma pessoa que eu falo, não tinha um puto no bolso, mas eu falava de milhões com outras pessoas, porque a minha cabeça, o meu perfil mental, ele já foi lá na frente, ele já alcançou, ele já buscou, a minha mentalidade, ela já foi elevada antes do meu corpo acessar, antes desta esfera física aqui, ó, o que a gente palpa, o que a gente pega, o que a gente acessa, antes de eu acessar fisicamente, a minha mente já chegou. Eu busquei por conhecimento, eu busquei por estratégia, eu busquei por caminhos encurtados, aprendendo com os erros das pessoas. Então, tendo em vista de que a sua situação atual não te define a longo prazo e não dita o final da sua vida, o final da sua carreira, ou como você vai viver o conforto ali da sua meia vida para frente, ali até o dia que você for embora, até que o prazo de validade vença, né, dessa carne aqui vença, não é o seu status, não é aquilo que te define, mas sim a sua mentalidade, o que você vai entender de eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer, e não há nada, absolutamente nada, que façam contra mim, ou que pensem, ou que falem de mim, que vai me fazer não acessar isso. Você entende que com agressividade você consegue, agressividade mental, impulsividade positiva, não são impulsos negativos, que são ansiosos, que você toma ali por extrema má decisão, tá bom? Não, impulsos, autoridade, presença de comando, posição, eu vou chegar com postura, eu vou falar de milhões, mesmo sem ter R$1 na conta, devendo no banco, um escarcéu à vida, tudo derrotado, eu vou me posicionar como aquele que um dia eu já quero alcançar. Felipe, não tenho boas roupas, não tenho um bom carro, não interessa. O que define o seu perfil, a sua mentalidade, a sua posição intelectual não é aquilo que você tem como posse. As posses são importantes? São, mas elas são acessos que são consequência de um caminho muito bem pré-determinado, e você tendo convicção de que executando aqui, no momento zero, no momento inicial, dia zero, um dia você vai acessar. É consequência. Plantou, vai colher. Plantou mal, colhe mal. Plantou bem, colhe bem. Felipe, plantei muito mal, o que eu faço? Planto bem. Bem, coisas boas. Transborda, abençoa vidas. Não tenho dinheiro, abençoa com palavra, com abraço, com sorriso, o que for. Carrega isso com muito apreço, tá bom? Perdoem aqui, galera, hoje as energias exaltadas, mas é que eu quero que isso entre na cabeça de vocês e não saia nunca mais, para nunca mais vocês esquecerem. Um dia eu sofri com isso e eu passei por poucas e boas, coisas que eu não precisava passar para chegar até aqui. E eu quero que vocês aprendam, quero que vocês consigam alcançar de uma maneira encurtada, não precisa errar. Não precisa bater a cabeça, não precisa quebrar a cara, não precisa se endividar, não precisa se matar na vida, tá bom? Determine empenho, determine energia imposta sobre o seu caminho. Isso já faz você ficar acima de muitas pessoas. Já faz você se comportar como os 2% de toda a população mundial que dominam o mundo. Felipe, você ficou louco agora, bateu teoria da conspiração, quer dominar o mundo? Não, mas eu quero ser uma pessoa de relevância, que quando eu morrer, quando eu for embora aqui dessa terra, a minha história seja uma história que ela ficou marcada. Vão lembrar, quem que era o Felipe? Caraca, Felipe, mega empresário, mudou a vida de muitas pessoas, trouxe conhecimento, cresceu, acessou, construiu, transbordou. Hoje tem aí, ó, legado. A palavra se resume a legado. Deixei o legado. Essa é a meta. Essa é a meta. Isso se resume também a renda eterna. Você conseguiu fazer com que outras pessoas prosperem? Caraca, meu, você não faz ideia. A energia positiva, as riquezas que atrelam a isso. Você não faz ideia, rapaziada. Não faz ideia. Ganhar dinheiro é muito bom, mas experimenta mudar uma vida. Experimenta fazer uma pessoa mudar de vida. Você não olha, o dia que vocês fizerem isso, ó, por favor, vai lá no meu Instagram, @fioliveira1.
e me conta essa experiência, porque eu vou parar para te ouvir, eu vou parar para te ler, porque muito mais vale uma vida sendo mudada do que 1 bilhão caindo na minha conta. Muito mais vale pessoas sendo abençoadas do que multicifras sendo transacionadas através de mim. Tá bom? É importante? Obviamente que é importante. Ninguém faz nada sem dinheiro hoje, tá bom? Muito cuidado e muito respeito com o que eu vou falar aqui agora, mas oração, Pai Nosso, reza, não paga a conta, rapaziada. Te gera fé. Fé para trilhar o caminho, percorrer os passos com firmeza, com convicção, com assertividade, mas não vai pagar suas contas se você não pegar a porra da sua vida e colocar energia para executar e para alcançar aquilo que você deseja. Você entende como devemos nos posicionar com comando, com autoridade, com postura, não é chegar murchinho, sentar numa mesa, ai, sou indefeso, sou um lambarizinho no meio de uma negativo, meu irmão, negativo. Você é tubarão, você é águia, você anda com os melhores. Apesar de hoje que você possa não estar em uma situação financeira interessante, que você possa não estar alocado, colocado em um status social de relevância, se posicione como tal. Se coloque como tal e preze para que a sua mente alcance antes do seu corpo alcançar. Preze para que a sua mentalidade cresça antes da matéria crescer. Isso se chama acesso, posse. Quando a minha alma vai em direção, alcança, acessa, progride, produz, planta, eu vou receber, eu vou acessar, é consequência. Não há nada que te possa fazer a não acessar se você plantar, pô. Vai plantar o mal? Vai colher mal. E que Deus tenha piedade da sua alma. Vou plantar o bem. Meu amigo, mano, um abraço para você. E eu te admiro. E eu penso que você, para mim, hoje é a pessoa mais extraordinária da face dessa terra. Porque você tem a sua mentalidade direcionada a aspectos, a objetivos, a positividade, a crescimento, a bênçãos, transbordo, ser fonte, 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, e do início ao fim da sua vida, você haja desta maneira e progrida como aqueles que já acessaram. Olha, o Adaelton, meu sócio, gestor aqui da nossa outra empresa, pessoa incrível, que eu tenho um grande apreço, eu tenho a alegria de caminhar do lado desses caras. Vou deixar aqui já me alegrando o coração pelas pessoas, primeiramente a minha esposa, minha digníssima esposa, mas Luan, Adaelton, Fábio, Dante, Douglas, Júlio, Carol, Fabiana, Luciana, a Selma, todo mundo que está aqui, eu agradeço por estar caminhando ao lado dessas pessoas. E o Adaelton me fala uma frase, ele repete uma frase recorrentemente, que cita a seguinte questão: se o primeiro lugar existe e tem uma pessoa lá ocupando aquele lugar, porque eu não posso ocupar aquele lugar? Me fala o que te impede de estar posicionado como o primeiro. Ganância, Felipe? Não. Êxito, sucesso, vencimento, vitória. Eu venci. O que te impede de estar lá? O que te impede de não acessar? O que te impede de não ter uma vida confortável? Eu não estou falando de zona de conforto, mas aquilo que não falta. Prosperidade, riqueza, não é excesso de dinheiro, é não faltar nada. Eu já declaro e decreto sobre a minha vida, sobre a vida de vocês também, que não vai faltar nada, absolutamente nada na vida de vocês. Não são meros bens materiais que ditam aquilo que nós somos. Não é um relógio bacana que custa dezenas de milhares de reais que vai te fazer ter um intelecto maior, que vai te fazer ter o intelecto acrescido e crescido e bem posicionado. Não, é a sua mentalidade executada desde o dia zero, para que no dia X, Y, Z, seja qual for, você acesse aquilo que você sempre desejou, aquilo que você sempre almejou.
o transbordo de vida aconteça de maneira natural. Já falei aqui, você tem que ser uma pessoa que por onde você passa, meu irmão, na naturalidade da sua vivência, do seu dia a dia, as pessoas que estão ao redor sejam abençoadas, pô. As pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus familiares, os seus amigos, sem você mesmo interferir diretamente, indiretamente essas pessoas sejam abençoadas. Que elas cresçam com a sua vida, que elas cresçam com as suas palavras, que elas cresçam com a sua mentalidade, que elas entendam que ele alcançou, o que ele é diferente de mim? Merda nenhuma, mano. Não é diferente em nada, ele só quis acessar. Ele tomou a posse, ele buscou o conhecimento, ele entendeu o caminho, ele encurtou o processo, ele rompeu os erros, ele cortou a curva de aprendizado, aprendendo com aquilo que já deu errado e não cometendo errado novamente. Isso vale uma lição até aqui pra mim, rapaziada. Até pra mim isso aqui tá sendo uma lição. Eu tô transbordando as palavras pra vocês, mas eu tô aprendendo 2 vezes. Sei lá, 20, 30, 50 vezes, sei lá quantas vezes eu falei isso já, nos masterminds, nas reuniões, nas palestras que eu já participei. Tô aprendendo muito. E serve pra mim, pra eu conseguir fortalecer o meu perfil, a minha mentalidade todos os dias. E buscar por aquilo que é positivo, pô. Por que eu vou escolher plantar o mal? Por que eu vou escolher causar mal na vida das pessoas? Ah, estão falando lá fora. Que se dane, pô. Que se dane o que estão falando lá fora. Você é uma pessoa que meramente por palavras você decai, você baixa a sua energia, você faz o seu perfil ser derrubado, a sua autoridade, a sua competência. Merda nenhuma, pô. Que mané palavra vai te derrubar, pelo amor de Deus. Para de mimimi, para de inocência, se posicione como tal, se posicione como uma pessoa de sucesso. Não tenho nada, que se dane. Matéria não define pessoa, matéria não define perfil, matéria não fala o que você é, aquilo que você veio para fazer é muito maior do que isso, o seu propósito é muito maior do que isso, o que você vai alcançar é inúmeras vezes maior do que isso. Então para de mimimi e avança no cacete dessa vida, se posiciona como tal, porque a hora que eu estiver lá em cima, eu quero ver você lá em cima também, sacou? A hora que eu estiver bem posicionado, eu quero ver você posicionado, porque eu estou colocando energia, eu e os meus irmãos aqui, colocando energia para você aprender, para você evoluir. Eu corri erros, eu corri falhas, eu busquei caminhos tortuosos, e não valeu a pena, rapaziada. Não valeu a pena, digo com convicção, o ônus disso é muito ruim, pô, é muito ruim. Alcance antes com a sua mente, o seu corpo de maneira natural, vai buscar por isso, vai buscar por tal, ele vai te fazer acessar, mesmo você sem perceber. Eu já falei, a viradinha de chave do mercado, a consistência, a constância, a frequência de resultados positivos, você vai perceber que ele é sutil, é uma viradinha de chave que ela é imperceptível, quando você menos esperar, pum, você acessou, você alcançou, está em posse, está nas suas mãos, está acontecendo, aí você fala, caraca, olha, do nada merda nenhuma, do nada porra nenhuma, me perdoa aqui pelas palavras, mas são advérbios de intensidade, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não tenho intenção de magoar ninguém. Não foi do nada não, pô, foi com muito suor, eu precisei bater a cara, eu precisei quebrar várias vezes na vida, vários multimilhões de reais perdidos, desperdiçados por incompetência intelectual, aonde eu sem conhecimento fiz errado. Mas você não precisa passar por isso, você precisa apenas agregar no seu perfil comportamental e hoje se posicionando com comando e autoridade frente àquilo que você se chama de vida. Tem gente que fala, eu tenho uma vida de merda, meu irmão, então o que você está fazendo aqui, velho? Peso na terra? Peso morto na terra? Não serve para nada, só serve para ocupar espaço. E ainda a matéria consome, vai decompor e vai sumir daqui a pouco. O que você vai fazer? Morrer e não ser lembrado? Eu não quero, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não desejo alcançar isso não. Eu quero morrer e deixar legado, pô. Eu quero morrer e as pessoas falar de mim por multisséculos, séculos à frente. Quem foi o Felipe? Mano, que Felipe? Felipe de Oliveira, esposo da Fernanda, amigo do Luan, irmão do Luan, do Júlio, do Adaelton, do Fábio, do Dante, do Douglas. O cara que construiu junto com essa galera aí, em unidade de propósito e mentalidade, o maior ecossistema da face dessa terra. Nossa, Felipe, você é ganancioso. Não, meu irmão, não, você não tá ligado o que é isso aqui, velho. Você não tá ligado o que é isso aqui. É a mente explodindo, é o cérebro aquecido, meu coração. Eu devo estar com uns 200 batimentos por minuto aqui nesse momento.
de tanta alegria de estar podendo passar isso aqui para vocês e ensinando vocês qual que é o caminho correto da parada, meu. Então para de mimimi, para de falta de responsabilidade, levanta da merda dessa cama, desse sofá, para de consumir conteúdo lixo, busca por pessoas de integridade e autoridade e suga elas o máximo que você pode, sem ser interesseiro, seja estratégico também, interessante, não vai querer chegar pedindo, não, chega servindo. Chega a poder... Felipe, o que eu tenho para servir é uma frase motivacional que eu escutei que eu não vi nenhum deles falando. Então fala, abre a boca e fala, compartilha, abençoa essas pessoas com a energia que você tem. Você não está jogando ao léu no universo, não, você está plantando na vida de mais pessoas. Felipe, eu tenho uma frase motivacional para falar em uma oportunidade com, sei lá, um Flávio Augusto da vida, um Carlos Wizard, um Pablo Marçal, um Thiago Brunet, quem seja, são pessoas de referência? São, mas que seja, são pessoas, e o que eu tenho para contribuir com isso com eles, é isso. Vou ter uma oportunidade, é o que eu posso fazer, é o que eu posso falar. Então faça, meu irmão, planta, não é ao léu, não é em vão, vai e faz, meu. Vá e faça, não tenha medo. O medo, ele é uma irrealidade imaginativa criada pelo seu cérebro para te manter em uma posição confortável. Fisiologicamente falando, o cérebro foi constituído para que o seu corpo em sua totalidade se mantenha confortável, se mantenha estável. Mas só que quem se mantém no conforto não acessa o extraordinário, mano. Não acessa aquilo que a minoria alcança. Sacou? Se 98% da população mundial estão fazendo coisas similares e medianas, o que eu vou fazer então para ser diferente? Ser acima da média. É alcançar antes de ter a posse, mentalmente falando. É crescer o intelecto. Capital intelectual vale muito mais do que capital financeiro, porque com o intelecto ninguém te rouba. Só se tirarem a sua vida, só apenas assim vão roubar o seu intelecto. Mas do contrário, não, pô, finanças te roubam, intelecto não. Mas o que te fez construir finanças, o que te fez construir uma carreira de sucesso? Foi o seu intelecto, foi aquilo que você pré-definiu como um objetivo de vida, um propósito a ser cumprido. Belezinha, rapaziada? É isso, que conteúdo, que dia massa. Hoje vou falar pra vocês que foi top. Mano, eu aprendi demais hoje, espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Não levem isso aqui como agressividade, o nome disso daqui é presença de comando, é postura. Eu estou passando aquilo de energia que eu estou produzindo aqui nessa usina para você, tá bom? Então capta isso aí, converte em possibilidades para o seu propósito e canaliza em direção a alcançar as suas metas e objetivos de vida, belezinha? Tamo junto, grande abraço. Beijão no coração de vocês, vamos que vamos. Hoje já é um dia extraordinário, daqui a pouco ele acaba, amanhã é uma nova oportunidade, se Deus quiser, então nós faremos melhores e seremos maiores, maior que todo mundo, não, só maior que você mesmo, crescendo a cada dia, é só evolução, é só melhoria, tá bom? Agreguem isso, busquem por isso, com grande apreço, com grande fidelidade, que eu vou falar para vocês, impossível dar errado, tá bom? Se der errado foi porque você não quis, foi porque você literalmente, em algum momento, pecou por uma falta ou pecou por um excesso e travou. Porque não tem como dar errado com estes ensinamentos, com isso aqui que eu trouxe para vocês, que eu demorei anos para aprender. Em 33 minutos eu estou passando para você uma aula de excelência de como ser uma pessoa de grande sucesso na vida. Fechou? Em todas as áreas. É corpo, é alma, é espírito, é matéria. Em unidade, essas quatro, vocês não fazem ideia, em unidade, essas quatro coisas aqui, buscando com bastante afinidade, fidelidade e alcançando com integridade é da maneira correta, não é fazendo entre meios, né, buscando um jeitinho, né, na gambiarra, não é no erradinho não, fechou? É com integridade, você vai conseguir ter uma sustentação pré-definida de maneira que nada te derrube, absolutamente nada te derrube, fechou? Meus jovens, olha, eu vou falar para vocês, amo a vida de cada um de vocês que está aqui presente e eu vou dizer que vocês já são acima da média por estarem aqui buscando por conteúdo, e conteúdo pesado, conteúdo de qualidade e que você não encontra. Pô, tem guru de internet aí vendendo isso por 20 mil reais no final de semana, rapaziada. Um dia, tá bom? Isso que a gente está passando para vocês aqui de total
de todo o coração, de bom grado. Coisas que nós demoramos anos e anos da nossa vida para aprender, pô. E hoje eu sinto prazer, eu sinto alegria em compartilhar isso com vocês. Fechou? Tamo junto! Beijão no coração, obrigado pela presença de todos. Aos novos, sejam bem-vindos. Me chamo Felipe, um dos donos, um dos proprietários da Cajun Trader Club, junto do meu irmão Júlio, junto do meu irmão Luan. Estamos aqui para construir um futuro próspero, forte, sagaz, poderoso e que vocês estão podendo fazer parte e usufruir de todos os benefícios aqui gerados e transbordados para vocês. Beleza? Um abraço a todos. Beijão no coração, já, live com o Julião, nem sei que oração, eu tô aqui gravando, transbordando esse conteúdo para vocês e nem fiz questão da hora aqui, nem medi hora nenhuma. Live com o Julião às 20, se ainda não for, se já for daqui a pouco, se for agora, se já for daqui a pouco aí não, rapaziada. Se for agora, bora pra cima, se inscreve aqui, cadastre-se no Zoom, esteja pronto para participar das lives, usufrua das nossas operações ao vivo também, tá bom? Estamos posicionados aí hoje em 2 corretoras que estão sendo muito interessantes para nós, Capital Brokers, Swiss Brokers, e conseguindo aí gerar resultados fantásticos, incríveis, todos os dias. Mas eu vou falar para vocês, o meu maior investimento, o meu maior plantio é você que está aí do outro lado da tela, parando e dedicando o seu tempo para aprender com esta simples pessoa, com esta humilde pessoa que aqui vos fala e enche o coração de alegria em transbordar tudo aquilo que um dia aprendeu para que você não precise sofrer para alcançar os objetivos desejados. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Hoje já é um dia extraordinário e a sua vida é uma vida extraordinária. Um abraço, beijo no coração.